Olá, começa agora a segunda edição do Ocupação, o programa que reúne jovens estudantes que vieram à Câmara para participar de um intercâmbio político. Comigo estão aqui no estúdio universitários de todos os estados brasileiros. Obrigada pela presença de todos vocês. E no programa de hoje, que vai discutir a proposta de redução da maioridade penal, nós também vamos contar com a presença dos deputados Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, e Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro. Obrigada, deputados, pela presença aqui também. Todos esses jovens chegaram a Brasília no final de semana e, desde segunda-feira, estão fazendo um intensivão aqui no Parlamento. Eles participam do estágio visita da Câmara dos Deputados. Durante uma semana, acompanham e aprendem como funciona o Congresso Nacional e outras instituições. Vamos saber um pouco como foi a experiência de um deles? Roda o VT. Eu acho que a intenção maior desse encontro era mostrar para as pessoas que os deputados eles são pessoas comuns como nós. A gente estuda muito como são os processos, mas a gente não percebe as pessoas que estão por trás desses processos. A gente teve contato com 6 ou 7 deputados e todos eles ressaltaram com muita veemência a importância do nosso estágio e da participação de qualquer jovem na atividade política. E, na sua opinião, qual é a importância da participação do jovem no âmbito aqui da Câmara dos Deputados? Olha, esse sotaque denuncia. O Eduardo é catarinense. E tem aqui a Fernanda, que é mineira, chega mais para cá. Olha, esse programa aberto a vocês, que a Câmara faz, esse estágio visita, para nós é muito bom, porque vocês vêm com indagações e às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Está sendo para mim também um aprendizado. Acredito que para vocês essa vinda aqui vai ser de muito crescimento, muito aprendizado, e nós nos colocamos à disposição de vocês. Hoje a gente veio conhecer os vários setores que a gente tem dentro do plenário e para mim saiu exatamente o setor de comunicação, que era o setor que eu tinha interesse, porque a minha intenção aqui era vir conhecer como são as coisas que acontecem na Câmara, como se dá esse processo de diálogo entre a Câmara e a sociedade. Hoje de tarde foram separados grupos em que participantes de cada um dos grupos iniciais estavam misturados e que visitaram dependências diferentes para trocarem as experiências e dizerem o que aprenderam durante a manhã. De quem está lá na periferia, por exemplo, está doido para estudar. A gente sabe que não é a grande maioria, mas a gente sabe que tem muita gente lá que tem. É você educar politicamente o cidadão para que ele venha a exercer essa cidadania de forma mais consciente e que ele mesmo tenha a aptidão e saiba onde buscar as informações que ele precisa para participar de forma efetiva nesse processo. Então, você que está em casa, está cursando o ensino superior, achou interessante? Gostaria de participar também? Você encontra todas as informações sobre esse programa no www.câmara.leg.br/ocupação, sem o C cedilha e o acento. É só clicar no banner e você vai ficar sabendo das regras. Mas vamos ouvir mais um pouquinho sobre o que os estudantes que estão aqui acharam da experiência. Vamos ver. Você, por favor, me conta o seu nome, seu estado, o curso que você faz e o que você achou dessa semana que você está passando aqui na Câmara. Boa noite, meu nome é Pedro Lopes de França, eu sou de Pernambuco, estudo Ciência Política essa experiência na Câmara tem sido muito enriquecedora. Nós temos aprendido muito do funcionamento da Câmara e acredito que essa experiência nos torna aptos para multiplicar o nosso conhecimento e dizer aos nossos amigos e familiares o que realmente é feito aqui. Muito obrigada. Vamos ver desse lado aqui. Vamos pegar uma menina. Você. Mesma coisa. Agora, eu queria também uma outra pergunta. Era o que você esperava ou teve alguma coisa diferente? Boa noite, meu nome é Sâmia, sou de Fortaleza, Ceará, sou administradora e estou cursando o 3º semestre do curso de Direito.
na verdade, superou minhas expectativas, certo? Eu vim com o objetivo de realmente poder vivenciar um pouco do processo legislativo, de conhecer Brasília, né, de interagir com deputados, senadores e conhecer também colegas de diversas partes do país com quem eu pudesse trocar informações, opiniões. E a gente tem percebido que estamos nos ficando muito ricos de informações, de experiências, e a gente está conseguindo realmente absorver um pouco da rotina do Poder Legislativo, que é bem diferente do que a gente imagina. É muito intensa. Isso que eu ia perguntar. É diferente em que sentido? É muito intensa mesmo. Obrigada, Sâmia. Agora eu vou querer saber a opinião dos deputados sobre o programa do Estágio Visita. Deputado Glauber Braga, qual é a importância para o Congresso? Primeiro, boa noite, né? Agradecer aqui pela oportunidade de fazer esse bate-papo. Eu acho fundamental. A única forma que a gente tem de melhorar a qualidade do que se vota aqui no parlamento é se tiver uma maior participação das pessoas. Então, ter os jovens com essa capacidade de avaliar o que faz um parlamentar e, ao mesmo tempo, criticar a ação que é realizada pelo conjunto dos parlamentares é o que vai melhorar a qualidade da política. A política que normalmente é renegada, ou seja, como se os males da política se resolvessem com menos política, com autoritarismo, com ditadura, esse tipo de ação demonstra exatamente o contrário. Os males da política se resolvem com mais participação. Obrigada, deputado. Obrigado. Deputado Marcos Rogério, a opinião do senhor. Veja, boa noite a você, ao deputado Glauber, a cada um dos jovens que estão aqui. Esse plenário está muito bonito essa noite. Veja, eu já tive a oportunidade de participar de alguns desses encontros aqui na casa, de conversar com os visitantes, e acho fundamental. O parlamento é a representação do povo brasileiro, especialmente a Câmara dos Deputados, no nosso ordenamento constitucional, é quem representa o povo brasileiro, né? A Constituição diz que todo o poder emana do povo e é exercido por seus representantes. Toda vez que o parlamento age desconectado com aquilo que a sociedade está discutindo, ele perde um pouco a legitimidade da representação. Então, essa visita, essa presença aqui, ela coloca em contato representantes e representados. É uma oportunidade da cobrança, mas é também uma oportunidade para conhecer o funcionamento, o processo legislativo e o dia a dia dos parlamentares. Muita gente critica lá na ponta os parlamentares, e muitos devem ser criticados mesmo, mas desconhecem a dinâmica do Congresso Nacional, a dinâmica do funcionamento da Câmara dos Deputados. Então, eu vejo com muito bons olhos esse programa que aproxima especialmente os jovens do Parlamento Federal. Obrigada, deputado Marcos Rogério. Sobre essa questão, eu queria saber quem gostaria de falar sobre o que a Sâmia disse, da rotina e do ritmo de atividades aqui no Congresso. Quem gostaria de falar sobre isso? Que também tinha uma opinião diferente, isso que o deputado Marcos Rogério. Alguém pode... Deixa eu perguntar aqui, então, deixa eu pegar uma vítima, então, se ninguém vai se voluntariar. Aqui. Pronto, você. Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Nascimento, sou de Pernambuco, também faço ciência política e confesso que antes de vir para cá, para o Estágio Visita, eu tinha uma visão um pouco diferente do parlamento e a minha expectativa em relação ao Estágio Visita era muito boa, era de que realmente a coisa pudesse fluir de forma natural e eu visse realmente a rotina de perto e confesso que eu me surpreendi bastante porque tivemos a oportunidade de assistir uma sessão de perto e vemos realmente de perto como é o jogo político, como é o modo do processo legislativo, enfim. Eu creio que todos os jovens brasileiros deveriam ter essa oportunidade de chegar aqui, de ver realmente como é na prática o que eles veem muitas vezes pela televisão, ou muitas vezes eles apenas ouvem, ou por uma mídia. Eu acredito que esse programa deveria ser expansivo e atrair muitos mais jovens para que pudessem participar também desse ato democrático. Muito obrigada. Quem nunca tinha vindo a Brasília? Quem veio a Brasília pela primeira vez? Então, deixa eu pegar quem tem um microfone para passar para ela. Bom, 2 até. Você pode escolher a cor. Me diz seu nome, também estado, curso, e me fala dessa sua experiência, assim, dessa primeira vinda a Brasília, se era o que você imaginava vendo pela televisão. Boa noite. Meu nome é Camila, sou de Carlópolis, Paraná. Faço Direito na Universidade Estadual de Jacarezinho. E, assim, Pode falar. Posso falar? Pode. Então, para mim, vir para Brasília está sendo um sonho,
porque eu não imaginava vir aqui tão cedo e a experiência está sendo muito boa porque eu estou podendo ver na prática aquilo que a gente vê na faculdade. A gente está podendo acompanhar de pertinho como funciona o processo legislativo, tudo, porque quando você está na faculdade, você vê só a teoria. Acho que é isso. Certo. E Brasília, cidade, o que você conseguiu ver era o que você esperava? Indescritível, né? Indescritível. Maravilha, Camila. Muito obrigada. Bom, a gente está falando da experiência no estágio visita. Essa iniciativa já existe há mais de 5 anos aqui na Câmara e serve para aproximar, como a gente está falando, o jovem universitário do processo legislativo. Agora, o Ocupação surgiu em março, essa é só a 2ª edição. E a ideia é aproveitar a presença desses jovens aqui em Brasília para discutir, de uma maneira informal, os principais assuntos que estão na chamada ordem do dia, mostrando, inclusive, a opinião deles, que podem contribuir com pontos de vista bem variados, já que, como vocês podem ver, representam um país de ponta a ponta. Até o final de 2015, serão mais 6 edições, tanto do estágio visita quanto do Ocupação. Eu já expliquei como você pode fazer para se inscrever para o intercâmbio. Agora, anote aí se você quiser participar dessa edição do Ocupação. Você pode entrar na nossa sala de bate-papo, tv.câmara.leg.br. Lá você pode mandar comentários e perguntas para os nossos convidados. Pelo Instagram, @Programa Ocupação, ou ainda no nosso perfil no Facebook, www.facebook.com/Programa Ocupação. E se você quiser, pode ainda nem precisar escrever, é só ligar no 0800 619 619, ligação gratuita. Agora, falando sério, a gente vai falar sobre um dos assuntos mais polêmicos já discutidos aqui no Congresso: a redução da maioridade penal, um dos temas que dominou a campanha política em 2014. O governo federal já se manifestou ao contrário, mas a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara disse que a proposta é constitucional e já foi criada uma comissão especial para apresentar um texto em até 3 meses, que será submetido ao plenário da Câmara. Quase 80% dos integrantes dessa comissão se manifestaram favoráveis a algum tipo de redução. E pesquisa divulgada essa semana pelo Datafolha indica que há um forte apoio popular. 87% dos entrevistados responderam que, se houvesse uma consulta popular, votariam a favor da mudança da maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Nós preparamos uma reportagem com mais informações sobre o assunto. Roda o VT. A criminalidade não é exatamente um problema novo para o brasileiro. Algumas das nossas cidades são consideradas violentas pelos padrões internacionais. Você só tem um aumento de violência quando você tem uma certeza de impunidade. Então, dificilmente você vai ter cidades violentas se você tem um sistema, tanto judicial quanto um sistema penal, que funcionem adequadamente. Mas se existe dúvida sobre quem são os responsáveis pela insegurança, a maioria dos brasileiros não tem lá muita dúvida sobre o que deseja fazer com os adolescentes que cometem crimes. Diferentes pesquisas apontam um apoio entre 70% e 90% para a redução da maioridade penal. As Nações Unidas calculam que 10% dos crimes no Brasil são cometidos por adolescentes. Entre 2008 e 2013, o número de jovens internados cresceu 37,6%, chegando a 23 mil. Enquanto isso, o número de adultos presos foi para mais de 560 mil, subindo 41,5%. O crime mais cometido por adolescentes é o de roubo, que representa 40% dos casos. Em seguida vem o tráfico de drogas, com 23,5%. Os crimes considerados mais graves, homicídio, latrocínio, que é o roubo com morte, e estupro, representam juntos pouco menos de 12% do total. O crime que mais cresce é mesmo de tráfico de drogas, que em 11 anos mais que triplicou entre os adolescentes. Agora você pega o garoto, que às vezes não tem pai em casa, só criado pela mãe, criado na rua. Todo mundo do morro do crime. Ele é o único que não é. Todo mundo goza a cara dele, porque ele não é do crime. Todo mundo bate nele. Ele está desprotegido. Ele vai procurar quem? Vai procurar o dono do morro. Diz assim, olha, estou querendo entrar na equipe.
Bom, deputado Marcos Rogério, o senhor foi relator do assunto na Comissão de Constituição e Justiça. Por que reduzir a maioridade penal, na opinião do senhor? Veja, inicialmente é preciso esclarecer o papel da Comissão de Constituição e Justiça. Ela se atém ao aspecto da admissibilidade da emenda constitucional. Quem é do ramo do direito aqui é um esclarecimento importante, porque a comissão de mérito que vai discutir a adequação, a oportunidade, se deve ou não fazer a redução da maioridade penal é a comissão especial. Na CCJ se verifica se ela teve apoiamento necessário para tramitar, se verifica se ela ofende ou não o que é chamado de cláusulas pétreas, o núcleo duro da Constituição, aqueles textos que são direitos e garantias fundamentais, que não podem ser modificados. Então a CCJ se limita a essa análise da constitucionalidade no sentido de afronta a cláusulas pétreas da Constituição. Eu fui o relator substituto, o relator originário foi o deputado Padre Couto, que fez o parecer pela inadmissibilidade e foi derrotado na comissão. Eu apresentei um parecer fundamentando a tese de que não se trata de cláusula pétrea. Nós temos vários juristas e membros do Supremo Tribunal Federal que já se manifestaram sobre esse assunto, afirmando não se tratar de cláusula pétrea. A idade penal em 18 anos, embora alguns doutrinadores, nós tivemos um na CCJ fazendo uma afirmação de ser a imputabilidade penal um texto dentro do núcleo duro da Constituição Federal, mas a idade, a fração temporal 18, 17 ou 16 não é imutável. E o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, lá no seu inciso 4, quando trata da impossibilidade de se alterar a Constituição para abolir direitos ou garantias, o termo que é utilizado ali é proposta tendente a abolir direitos e garantias individuais. As propostas que foram apresentadas, e não foi apenas uma, foram várias propostas, nenhuma delas tende a abolir da Constituição Federal a inimputabilidade penal. O que se propõe é a modificação dos 18 para 16 anos. E há propostas que também propõem reduzir para 14, para 12 anos de idade. Eu, particularmente, defendo a tese da redução da idade penal para 16 anos para os crimes hediondos. Então, na CCJ, o que foi verificado é se ofenderia ou não as cláusulas pétreas da Constituição. No meu entendimento, não ofende, assim como não ofende os regulamentos internacionais, as convenções internacionais, que veda, e aí é bom que se diga, que veda prisão perpétua, que veda pena de morte, que veda tortura ou tratamento desumano. Então, não há vedação no âmbito da legislação internacional quanto à idade penal mínima, se 16, 17 ou 18. Então, na CCJ foi a discussão do aspecto da constitucionalidade, no sentido de se a proposta ofende cláusulas pétreas ou não. Na comissão de mérito, que é uma comissão onde serão ouvidos especialistas em segurança pública, criminalistas, neurocientistas, psicólogos, sociólogos. Lá é o ambiente onde vai ser feito o debate com a participação de todos os atores envolvidos no tema para se tirar a melhor proposta para o Brasil de hoje. Obrigada, deputado Marcos Rogério. Deputado Glauber Braga, qual a posição do senhor? O senhor votou contra a admissibilidade da proposta na CCJ. Por quê? Votei contra a admissibilidade, primeiro que do ponto de vista jurídico, do mesmo jeito que o meu colega Marcos Rogério disse que tem juristas que fazem a defesa da admissibilidade, tem juristas que dizem exatamente o contrário. E, na nossa visão, cláusula pétrea, sim, não pode ser modificada. Inclusive, essa decisão tomada pela Câmara pode ser contestada pelo Supremo e pelos tribunais superiores. Agora, a verdade é que a discussão na Comissão de Constituição e Justiça ela já foi política. Ou seja, já foi as no mérito, na opinião do senhor? intervenções que foram realizadas, elas tiveram um caráter de mérito. E a comissão especial que foi criada para tratar do assunto, ela também não teve o mínimo de isenção. Foi nomeado como relator o deputado Laerte Bessa, que, com todo respeito, é um parlamentar que já é ligado às forças de repressão e que já tem uma convicção formada há muito tempo para poder fazer com que a matéria seja aprovada. Então, eu espero que a gente tenha uma forte pressão da opinião pública e uma discussão ampla sobre essa questão. E aí, com todo respeito ao meu colega Marcos Rogério, uma pergunta que eu fiz várias vezes na comissão e que até hoje eles não conseguiram me responder foi: reduzir a maioridade para quê? É para diminuir os índices de violência? Se a resposta é positiva, se é para reduzir, eu gostaria que eles me apontassem
um caso, nacional ou internacional, com dados que sejam consistentes e não criados para argumentação, demonstrando que houve uma redução clara da criminalidade ou dos índices de violência em outros países. O que está acontecendo no mundo é o contrário. Espanha, Alemanha, o deputado Marcos Rogério sabe disso, que adotaram as medidas, discutem, inclusive, a reversão dessas medidas. Então, não existe nessa matéria algo que se diga claramente, olha, ela é uma matéria eficaz para a diminuição dos índices de violência na sociedade. Ela pode ser muito eficaz para eleger algum parlamentar que é ligado à bancada da bala, ou seja, porque ele vai falar diretamente para o seu eleitorado. Mas ela é muito pouco eficaz para pensar os problemas maiores do nosso país. E ela entra também num equívoco. O equívoco de que hoje um menor já não cumpre pena, não é verdade. O sistema de internação brasileiro já é uma pena que é colocada para os menores. E o deputado Marcos Rogério também sabe disso, porque ele é conhecedor desses dados. O sistema penal brasileiro é seletivo. Quem hoje vai para a maioria das unidades prisionais brasileiras não são aqueles da classe de mais alta renda, são principalmente aqueles que não têm condição e não têm rendimentos. Ou seja, num sistema penal que é seletivo, onde você não tem, inclusive, para as pessoas que estão nas unidades prisionais, qualquer acesso à educação, porque dos mais de 500 mil presos que foram demonstrados aqui na reportagem, aproximadamente só 10% tem oferta educacional. É verdade que tem se ampliado a oferta, mas ainda é um número muito pequeno. Ampliar essa medida só vai ampliar também a espiral da violência e não vai ser eficaz para diminuir os índices de violência brasileiros. Por esse motivo, a minha posição é contrária e quando esse debate se fizer na sociedade, eu tenho certeza também que os dados que foram colocados, eles vão ser revertidos. Obrigada, deputado Glauber Braga. Obrigado. E aqui no estúdio, será que a opinião dos nossos universitários bate com o resultado das pesquisas? Isso vocês só vão saber daqui a pouco. A Ocupação vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com Ocupação, o programa onde os jovens universitários de todo o país que visitam a Câmara podem discutir os assuntos que dominam a agenda política, mas de uma maneira informal. Nesse segundo programa, os nossos convidados são os deputados Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, e Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro. Obrigada, deputados, mais uma vez pela presença dos senhores aqui. E o assunto de hoje é a redução da maioridade penal. É necessário mudar dos atuais 18 para 16 anos? Ou até para uma idade inferior a essa? Há, inclusive, quem defenda a extinção do conceito de idade penal, apesar do deputado Marcos Rogério ter dito no primeiro bloco que essa possibilidade não é considerada viável pela Constituição. Bom, agora a gente gostaria de saber qual a opinião dos universitários que estão aqui. As pesquisas feitas recentemente com a população em geral mostram que aproximadamente 87% da população apoia alguma redução. Aqui, quem é favorável à redução da maioridade penal? Alguém? 1, 2. 2 pessoas. Contrários? Tá. Então, aqui é completamente inverso o resultado da pesquisa. Vamos falar com os dois que são favoráveis. Por favor, pode passar o microfone? Você primeiro. Então, boa noite. Gostaria de me apresentar. Me chamo Igor Matos, sou estudante de gestão pública. O meu posicionamento é o seguinte: eu não vejo uma outra alternativa para tratar do levantamento maior da sociedade, que é a respeito da impunidade com relação aos crimes cometidos pelos menores infratores acima dos 16 anos. Então, portanto, qual o propósito de manter essa impunidade ou como tratá-la de outra maneira? Muito obrigada. Obrigado. Olá, eu sou o Fernando Papa, sou de São Paulo, faço Direito na PUC. A questão é que o nosso Código Penal é de 1940, nós temos 75 anos de vigência. A sociedade mudou. O ECA é totalmente... ele não é severo. Hoje, uma criança, um jovem, ele pode votar com 16 anos. Ele tem essa condição civil, mas na área penal, não. E ele não pensa 2 vezes na hora de atirar. Então, por isso, e 87% da população, ele está a favor pela redução. Então, se fizesse um referendo, um plebiscito, nós dois aqui,
é a maioria da população que está dizendo que precisa mudar. É isso. Bom, obrigada a vocês dois. E aí eu quero passar uma pergunta do Facebook. O Gleison Rufino, de Belo Horizonte, Minas Gerais, questiona também isso. Se o menor de 16 anos pode votar para presidente, por que não pode ser responsável pelos seus atos? Passo a palavra, então, para o deputado Glauber Braga, que é contrário à redução, para comentar esses 3 posicionamentos. Claro. Primeiro dizer que a gente tem que estar aberto mesmo a fazer esse diálogo, né? Ter oportunidade de conversar e estar aberto às opiniões para que a gente possa fazer a contestação e o contraditório. Primeiro que na realização de qualquer plebiscito, é importante que a gente diga que os temas são debatidos, discutidos. Esse não é um tema que entrou por um processo de debate que seja mais profundo na sociedade, e é exatamente quando os argumentos racionais se colocarem, eu não tenho dúvida que essa posição vai mudar. E aí eu vou para dados concretos, né? Aquilo que se diz não é verdadeiro. Com relatórios, inclusive, da própria Unicef, demonstram que 0,013 dos crimes dolosos contra a vida são cometidos por menores de 18 anos. Uma outra coisa, e é um dado que é inconsistente, normalmente se diz, mas o jovem com 16 não pode votar, por que ele não pode cumprir pena, então, a partir dos 16? Aí, para mim, tem 2 premissas que são falsas. Primeiro, o jovem com 16 anos ele pode votar, mas ele não tem um direito pleno do ponto de vista político, porque ele não pode ser votado. Esse é um primeiro ponto que normalmente não se coloca na discussão, mas que é um fato, é verdadeiro. E um segundo ponto também que eu gostaria de discutir em relação a essa questão é que a gente precisa ter a oportunidade de, nesse diálogo franco que está sendo estabelecido, dar a demonstração que a gente precisa ter um investimento robusto também nas práticas e de natureza educacional. Ou seja, tem que ter um investimento robusto em educação. Tem que perguntar para o parlamentar que é a favor da redução da maioridade penal o que ele já fez no exercício do seu mandato para que o Plano Nacional de Educação pudesse estar implementado. Tem que perguntar para esse parlamentar, e essa discussão é que tem que ser feita na sociedade, quais foram os encaminhamentos e se ele conhece as 20 metas que precisam ser aprovadas, que precisam ser trabalhadas e que já foram aprovadas para que a gente amplie a oferta educacional no Brasil. A gente não pode ter uma argumentação que seja de natureza parcial. E um outro equívoco que existe é que o menor de 18 anos não cumpre pena, ou seja, ele cumpre pena. O sistema de internação brasileiro é uma pena, e uma pena, muitas vezes, tão rígida quanto aquela no sistema penal tradicional. Então, tem 3 fatos aí que não são verdadeiros e que precisam ser dialogados. Antes de passar a palavra para o deputado Marcos Rogério, deputado, se o senhor espera só um minutinho, eu queria só fazer um comentário sobre o que o senhor falou, deputado Glauber Braga, porque em algumas entrevistas feitas com especialistas, há um comentário que em São Paulo, por exemplo, e também no Nordeste, a superlotação no sistema socioeducativo faz com que alguns adolescentes não fiquem o tempo de internação determinado pelos juízes, ao saidão. Então, quando o Ministério Público entra com a determinação de que novas internações sejam feitas, os juízes acabam fazendo uma liberação geral de quem está lá dentro, o que acaba desacreditando o sistema. Isso não acaba gerando essa sensação de impunidade? Eu acho que a gente tem que discutir o sistema de internação mesmo, como tem que discutir o sistema penal. O que eu sei é que o sistema de internação, como o sistema penal brasileiro do jeito que ele está, ele não serviu para reduzir os índices de violência no nosso país. Mas essa discussão não pode ser por um remédio que já se mostrou ineficaz, ou seja, mais brutalidade, mais repressão. É isso que vai resolver? Simplesmente, sem um conjunto de medidas articuladas? Essa é a questão. Obrigada, deputada. Deputado Marcos Rogério, por favor. Veja, eu acho que nós não podemos legislar de costas para a sociedade. O parlamento, quando ele legisla de costas para a sociedade, ele perde a legitimidade. 87% da população brasileira defende a redução da maioridade penal. E eu vi aqui 2 jovens que defendem essa mesma tese e afirmo com toda a convicção, desses 87% de brasileiros que manifestaram agora, e dados de outros institutos apontam mais de 90% da população também aprovando, inclui uma boa parte da juventude do Brasil. E é preciso começar a desconstruir esse discurso que, para mim, ele força a barra, assim como tem alguns que fazem o discurso pró-redução, que também força a barra, apontando dados como se fossem dados absolutos. Isso é uma falácia. Dados oficiais, inclusive, entre eles publicados agora no Globo, em janeiro,
pelo Globo, apontam que dos homicídios praticados no Brasil, 5% são elucidados. Onde é que estão os dados oficiais que podem afirmar que a participação do jovem, do adolescente, se restringe apenas a esse percentual? Então, nós não temos dados concretos. Outra coisa, a CCJ aprovou aqui. Eles recorreram para o Supremo Tribunal Federal. Pergunte para, não para o deputado Glauber, que é um deputado extremamente responsável, mas para aqueles que entraram com a ação, qual foi a resposta que o Supremo Tribunal Federal deu à petição que foi apresentada lá? Porque pediram liminar e foi negada. Por quê? Primeiro, que o Supremo tem respeitado as decisões do Congresso Nacional sob controle de constitucionalidade e tem se manifestado na hora correta. Quando essa proposta estiver tramitada, aprovada lá na frente, certamente será objeto de questionamento de inconstitucionalidade, e aí sim o Supremo vai manifestar a sua posição como guardião da Constituição Federal. Agora, uma outra informação importante, eu sou de uma ideia que crime é crime. Não importa se praticado por jovem maior de 16 ou maior de 18 anos. É crime do mesmo jeito. Agora, qual é a diferença que eu estabeleço aqui em relação a esse ponto? É que aquele que cometeu o crime, quando cometeu o crime, tinha consciência de que a conduta era criminosa? Será que o Felipe Café sabia que o que ele estava fazendo era crime? Será que ele tinha noção de que aquela conduta era criminosa e fez um crime bárbaro que o Brasil inteiro repudia? O Champinha, aqui de no Brasília, caso, né, deputado? Champinha, estou confundindo. Que assassinou o Felipe Café e a Eliana Friedenbach. Aqui de Brasília, teve um jovem que faltavam 2 dias para completar 18 anos. Ele mata uma ex-namoradinha de 14 anos, filma, compartilha nas redes sociais e, quando preso, esnoba da polícia. Ele não estava esnobando da polícia, ele estava esnobando da sociedade. Eu sou de menor, eu não posso ser preso. Será que a sociedade realmente concorda com isso? E quem é jovem, que está aqui me ouvindo hoje, concorda com a política penal, que para um que falta 2 dias para completar 18 anos, vai pegar no máximo 3 anos de medida socioeducativa, com revisão a cada 6 meses, e depois sai com a ficha limpinha como se nenhum crime tivesse cometido? E se outra pessoa, com 2 dias a mais, cometesse o mesmo crime, considerando a gravidade do crime, as circunstâncias do crime, as agravantes cometidas, ele pegaria por baixo 20 anos, 30 anos de cadeia. Será que a sociedade concorda com isso? Veja, eu tenho defendido essa questão da redução da maioridade penal, porque eu entendo que o jovem de hoje, e aqui foi dito isso também, é um jovem muito diferente do jovem de 1940. Aliás, a sociedade era diferente. A sociedade de 40 era uma sociedade mais camponesa, menos acesso à informação, menos conhecimento do ponto de vista... Estou falando de jovem. O jovem de hoje está muito mais antenado, muito mais ligado, acesso à informação, liberdades de toda sorte. Não dá para comparar o jovem de 1940, quando foi estabelecida a idade penal aos 18 anos, para o jovem de 2015. A Constituição de 88, ela recepcionou esse entendimento e constitucionalizou o tema. Antes disso, a idade penal no Brasil já esteve aos 9 e aos 13 anos, período do Império, por exemplo. Então, o que eu estou afirmando aqui é que não dá para a gente tratar o jovem de 2015 como a gente tratava o jovem de 1940. São realidades totalmente diferentes. Deputados, eu vou pedir só um minutinho, porque já tem os jovens que estão aqui também querem fazer perguntas. Então, eu vou passar a palavra agora para pedir seu nome também. Boa noite, eu sou Daniel, sou do estado do Maranhão e curso Direito na Faculdade de Santo Agostinho. Deputado, eu me direciono a pergunta a você. Desculpa, qual dos dois? O Marcos Rogério, que é a favor da redução da maioridade penal. Eu queria saber, porque a mídia, e nós temos dados concretos, que nós temos um sistema carcerário muito precário, né? Tem aí com quase o triplo de lotação que os presídios poderiam suportar, né? E, na verdade, eles deveriam ser um ambiente de ressocialização. Na verdade, estão sendo um verdadeiro massacre, né? Eu queria saber se você, a favor da redução da maioridade penal, quais seriam esses novos projetos para que se
organizasse nosso sistema carcerário, né? Você fez uma pergunta excelente e me dá uma oportunidade de ouro também. Veja, eu defendo a redução da maioridade penal para 16 anos para os crimes hediondos, aqueles crimes de maior reprovação da sociedade. Eu não defendo a redução da maioridade penal para quem comete um ato infracional ou um crime de menor potencial ofensivo. O sistema prisional é caótico, mas eu confesso que eu fiquei envergonhado recentemente quando eu vi um ministro dizer que eram cadeias medievais e que preferia morrer a estar na cadeia. Eu preferia que ele tivesse feito um outro discurso, dizendo, olha, o sistema é esse, mas nós estamos investindo para transformar esse sistema num sistema melhor. Porque quem é governo não tem o direito de fazer esse discurso. E olha que eu sou de um partido da base do governo. Mas não dá para fazer esse discurso. E aí, esse mesmo argumento que você usa em relação ao sistema carcerário, que é precário, todos nós reconhecemos, ele também deveria servir para justificar um argumento contra o trabalho da polícia. A polícia não pode prender mais, o promotor não pode acusar mais, o juiz não pode condenar mais. Mais do que isso, o juiz de execução penal, para quem é do direito aqui, deveria emitir ordem de soltura para a maioria dos presidiários, porque o sistema é caótico e está com 3 lotação além da sua capacidade. Então esse discurso é um sofisma, com todo respeito, porque o sistema é ruim. O que o Estado tem que fazer é adequar o sistema. O Estado que pune deve oferecer os meios para cumprimento da pena, e não o contrário. Deputado Glauber Braga. Obrigada, deputado Marcos Rogério. Só para esclarecer, então, quando você fala crimes hediondos, homicídio, latrocínio, estupro certo? Sequestro. E assim, E aí tem um questionamento sobre a questão das drogas, que é equiparado a hediondo. Certo. Agora, numericamente, atualmente, dos 23 mil adolescentes em conflito com a lei que cumprem medidas... 15,4%. Exatamente. Representa esses crimes. Ou seja, seriam 3.500 aproximadamente. Deputado Glauber Braga, César Pedroso, pelo Facebook, mandou a seguinte pergunta: qual é a solução que os defensores da conservação da maioridade penal aos 18 anos têm para as vítimas e para a sociedade, uma vez que a pena excessivamente branda proposta no ECA não é tida como uma resposta proporcional? E nisso eu coloco uma outra coisa que o deputado Marcos Rogério colocou, que faltando 2 anos para completar 18 anos, como não apenas o caso aqui em Brasília, mas um caso em São Paulo também por um celular, é de 3 anos no máximo de medida. E um adolescente, uma criança de 12 anos que cometa o mesmo homicídio pode ficar até 9 anos no sistema. Ou seja, ele pode sofrer pela mesma infração, né? Ele pode sofrer sucessivas medidas socioeducativas. Não são 2 pesos e 2 medidas, é uma distorção que o próprio ECA hoje tem? Primeiro, eu queria até dialogar aqui com o Marcos também, para dizer o seguinte: quando o dado é colocado por mim, ele diz que os dados colocados não são sólidos, mas ele cita dados de 15%, e esses dados, quando vêm deles, são sólidos, ou seja, quando é do contraditório, eles não são tão sólidos assim. São né? dados da Secretaria de Direitos Humanos. Mas eu queria dizer que eu tenho um ponto de contato com ele. O ponto de contato que eu tenho com o Marcos, o primeiro é o seguinte: nós não podemos dar as costas para a sociedade. É verdade, mas a gente tem que ter a possibilidade de dialogar com a sociedade com premissas que não sejam falsas, com diálogo que seja verdadeiro. Porque com diálogo falso e com premissas falsas de uma forma autoritária, a gente já teve maiorias consolidadas no mundo que foram muito negativas para a humanidade. Hitler, para fazer o que fez na Alemanha, ele teve que ter a maioria do povo alemão com premissas falsas para conseguir sustentar as suas ações. O que a gente precisa e deve fazer é ter um diálogo franco, aberto, verdadeiro, e não com premissas falsas que possam fazer com que ações como essa sejam implementadas como a solução. E aí, respondendo à pergunta e o questionamento do César Pedroso. César, primeiro, eu acho que a pergunta parte já de uma premissa que também é falsa. A premissa falsa da pergunta é: o sistema atual não é punitivo. Não é verdade. O sistema de internação é extremamente punitivo. Ou seja, o que a gente tem hoje no sistema de internação brasileiro é tão ou mais grave do que a gente tem nas nossas unidades prisionais. O que a gente está propondo aqui, e essa é a proposta, é que tenha um sistema articulado com um conjunto de ações. Eu não posso ter um doente que eu já sei que aquilo que está sendo dado para ele como remédio não funciona,
E aí, ao invés de eu modificar a medicação ou botar variações na medicação, eu digo, não, você não vai bem, mas se eu te aplicar um remédio com uma dose mais alta, você vai melhorar da atual situação e da circunstância em que você está. Não. Ou seja, o doente vai perecer mais. A ampliação da redução para 16 anos da idade penal, ela não modifica o sistema em nada. É o mesmo sistema punitivo que nós já temos. É a ampliação do mesmo sistema com o remédio se transformando cada vez mais em veneno. Então, o que a gente tem que fazer para a gente trazer soluções que sejam de natureza prática? Primeiro, rediscutir o sistema penal brasileiro. Do jeito que está, não dá para continuar com oferta de educação só para 10% daqueles que queiram estudar. Isso é um ampliador, é um amplificador da espiral da violência. Não dá para ser desse jeito. Não dá para ter um sistema de internação do jeito que a gente tem. Ali não há nenhum processo que possa ser, entre aspas, de recuperação de coisa nenhuma. É, mais uma vez, a ampliação, a amplificação da espiral da violência. Mais do que isso, essas ações todas articuladas, sem que a gente tenha, no nosso sistema atual, um trabalho de proteção e de garantia de direitos para o conjunto da juventude. Os mesmos jovens que a gente está aqui, que Marcos está defendendo com a diminuição da idade penal, que venham aí para o sistema, são aqueles que não têm a garantia dos seus direitos mínimos e básicos pela sociedade brasileira e pelas próprias autoridades políticas, pelo conjunto delas. São os mesmos jovens que, nos dados que estão disponibilizados, são aqueles que mais sofrem a violência e os homicídios dolosos, sim, com dados que são da Organização das Nações Unidas, da Unicef. Você não garante direito, mas você diz, mesmo não garantindo direito, eu vou te dar um veneno aqui para que a gente possa ter a ampliação e a melhora dos índices de violência da sociedade. Não vai ter e só vai piorar. E o Marcos sabe disso, porque eu fiz a provocação a ele no primeiro bloco de uma experiência internacional que tivesse sido positiva para diminuir os índices de violência e até agora ele não deu essa resposta, porque essa resposta não existe com dados consistentes. Existe, deputado. Existe. Deputados, eu tenho duas colocações aqui pelos 0800, tem pessoas na plateia querendo falar também. Agora, eu vou passar a palavra para o deputado Marcos Rogério com uma das colocações que o Marco Andrei da Cunha, de Três Rios, Rio de Janeiro, manda para o senhor. Estão pautando a redução da maioridade penal devido ao clamor da população. Sendo assim, por que não é logo legalizada a pena de morte? Veja, nós temos... A nossa Constituição, ela impede que pena de morte e prisão perpétua sequer seja discutida no parlamento. Aí sim são cláusulas pétreas. Isso só seria possível se nós tivéssemos uma nova Constituinte. Aí o Constituinte originário, ele poderia sim alterar toda a Constituição Federal e aplicar esses dois institutos penais. Na Constituição que nós temos hoje, é impossível discutir pena de morte e prisão perpétua. No que eu também sou contra esses dois institutos, eu defendo a redução para 16, porque acho que o jovem de hoje não é o mesmo jovem de 1940. Eu não sei se quem está aqui defende essa tese, se tem condições de fazer comparação do jovem de hoje. Só para se ter uma ideia, não só do ponto de vista do acesso à informação, conhecimento, das liberdades que se tem hoje, mas até mesmo no aspecto biológico. E olha que eu não sou médico, mas tive a oportunidade de ouvir vários. Mas não precisa nem de ouvir médico, não. Se ouvir a mamãe lá de casa, a gente já vai saber disso. A menina de hoje, ela tem a formação do seu corpo muito mais cedo do que tinha há 10, 15, 20 anos atrás. A moça de hoje, ela emancipa o seu corpo muito antes do que aquela época. Isso é fato evidente. Então, o jovem de hoje não dá para a gente comparar com aquele. Agora, eu concordo com boa parte dos argumentos que o Glauber apresenta em relação à questão do caos que é o nosso sistema prisional, em relação ao conjunto de medidas que são necessários para o enfrentamento da violência, e não é só a redução da idade penal, mas aqueles que são contra a redução da maioridade penal, por incrível que pareça, também são contra o endurecimento penal para os crimes graves que são cometidos contra a sociedade hoje, com o mesmo argumento, que a punibilidade não resolve o problema. É verdade, não resolve. Não resolve o problema como um todo, mas você tem um outro aspecto, que é o aspecto da impunidade. E veja, eu tenho uma preocupação com isso, porque de tanto ver imperar a impunidade, a sociedade ela começa a partir para barbáries.
a ter comportamentos, aí sim, medievais. Nós tivemos um caso recentemente, acho no Rio de Janeiro, se não estou enganado, de um jovem que foi preso a um local, a um poste, porque a sociedade já não aguentava mais tanto crime sendo cometido. E aí a sociedade resolve fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, veja, o Estado ele também não pode ficar insensível às incomodações, às insatisfações da sociedade, sob pena de perder a legitimidade para fazer o enfrentamento. Lembrando, então, né, deputado, que esse era um menor também, que foi acorrentado a um Então, poste. veja, esse é um aspecto. Agora, um outro argumento, e eu queria fazer uma provocação aqui. Veja, eu tenho dito o seguinte, e nas faculdades... Eu vou ter que provocar o senhor também, deputado, porque o programa está quase acabando e a gente tem gente aqui hoje querendo... não tem mais sessão, a gente pode ir até mais tarde. Não, porque a programação... Aí o senhor me arruma um problema enorme com a programação, deputado, e eles são bravos demais comigo. Eu vou passar agora aqui, tem gente aqui desse lado que quer falar... Isso, exatamente. Você pode dizer o seu nome, por favor, também, e para quem é a pergunta? Boa noite, meu nome é Tiago, sou do município de Itu, São Paulo. Minha pergunta é para o deputado Marcos Rogério. Deputado, boa noite. Ao invés da redução da menoridade penal, não seria melhor a gente estudar a possibilidade de permanecer mais esse jovem infrator na Fundação Casa e, ao invés de que a ficha dele viesse a se limpar, depois que ele cumprisse a pena, esse registro ficar como uma sanção nesse jovem infrator? Obrigada. Tá vendo? Ele devolveu para o senhor a palavra, né? E essa é a proposta do governador Alckmin, não é mesmo? É verdade. Em relação à questão do aumento do tempo de internação, nós temos várias propostas nesse sentido, tramitando na casa. Eu, particularmente, tenho uma proposta nessa linha aqui. E aumento a internação, a possibilidade de aumentar a internação até 10 anos para crimes hediondos. Na época que eu apresentei, essa era a tese. Ocorre que no ano passado, nós tivemos aqui uma comissão especial instalada para discutir a reforma do Estatuto da Criança. Os mesmos que são contra a redução da maioridade penal são contra essas mudanças também, por incrível que pareça. É difícil. Desconectados da sociedade. Então não querem o endurecimento das medidas socioeducativas do ECA e também não querem a redução da maioridade penal. Então, de fato, você aborda um tema que é importante, eu defendo essa tese também, e defendo a redução para 16 para os crimes hediondos, porque considero que o jovem dos 12 até os 16, acho que a legislação especial atende bem essa faixa etária. Mas dos 16 aos 18, veja, muitos dos jovens que estão aqui, certamente, têm o desejo de, aos 16 anos, tirar a Carteira Nacional de Habilitação. E muitos já dirigem, muitos sabem dirigir e até consideram que é um retrocesso poder votar aos 16 anos, poder ser candidato a vereador da sua cidade com 16 anos, poder trabalhar de carteira assinada aos 16, casar aos 16 e não pode dirigir aos 16 anos. Aí eu pergunto, se nós avançarmos para essa possibilidade, e aí? E no aspecto penal? Quando ele cometer um ato impensado, né, que alcançar a ele o chamado dolo eventual, quando ele assume o risco de cometer um acidente que mata, que vitima, aí ele vai responder pelo ECA? Então, querem direitos, mas não querem obrigações. Eu acho que a juventude de hoje, ela é consciente do seu papel e ela tem que assumir também essa responsabilidade. Obrigada, deputado Marcos Rogério. Como eu sei que tem muita gente querendo fazer pergunta, mas eu sei que os deputados vão continuar aqui depois que a gente encerrar o programa, eu vou passar 2 perguntas de quem está em casa assistindo e mandou pelo 0800 para o deputado Glauber Braga. Franklin Delano Cavalcante, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, pergunta, ou diz, afirma, a lei foi feita para ser cumprida, não interessa se é maior ou menor de idade, a justiça brasileira é que incentiva o crime, afirmação dele. E Renato Trindade, de Brasília, afirma, os senhores têm que representar a maioria da população. Essa questão de mudar a maioridade é a vontade da grande maioria. Palavras de Renato Trindade. Como o senhor se posiciona? Vamos lá, Renato e Franklin, a gente tem que estabelecer um diálogo, e um diálogo que seja franco com a sociedade. Porque quando esse diálogo for franco, sem premissas que sejam falsas, eu não tenho dúvida que essa maioria vai se inverter. Porque aí a gente vai estar fazendo um diálogo consistente. Com todo respeito ao meu colega Marcos, ele traz outras premissas que são falsas. A premissa de que, por exemplo, nos anos 40, o jovem, porventura, tivesse um amadurecimento menor do que o jovem que tem hoje, inclusive do ponto de vista biológico.
com todo respeito, do ponto de vista biológico, não tem nenhum dado de natureza científica que dê esse tipo de demonstração que foi aqui colocada pelo meu colega Marcos. Além disso, né, eu, por exemplo, deputado Marcos, eu tenho 32 anos. Eu saí de casa muito mais tarde, né? Eu saí de casa da casa dos meus pais com 26, com 27 anos. Mas na idade dos meus pais, naquela época, né, não são raros os casos de quem se casava com 18, com 19 anos, assumindo grandes responsabilidades, independentemente da idade. Esse é um outro dado que se coloca como real, mas que não tem nenhuma forma concreta de se provar através de dados que sejam objetivos. É mais uma premissa falsa para fazer com que esse debate não possa evoluir positivamente. E a outra premissa falsa é que não se tem a capacidade de punir. Não é verdade. Ou seja, hoje se tem a capacidade de punir, sim, mas quem é punido num Estado que é extremamente seletivo é aquele que não tem o rendimento que aqueles que conseguem não serem punidos fazem. Ou seja, a gente tem que discutir o Estado punitivo brasileiro e a seletividade dele. Essa seletividade dele e o Estado policial permanente é o que justificava, com os mesmos argumentos que você utilizou, por exemplo, para que a gente tivesse uma ditadura militar brasileira, ou seja, para que as coisas ficassem em ordem, para que as coisas pudessem estar nos seus devidos lugares. Esse tipo de base de argumentação é a mesma utilizada nos períodos históricos para justificar que a gente tem um Estado mais repressor e menos garantidor de direito. Eu quero discutir garantias de direito para os jovens. Até agora, com todo respeito ao deputado Marcos Rogério, eu ouvi ele falar em vários momentos em obrigações, mas eu não ouvi o deputado Marcos Rogério falar em garantir direitos dos jovens dos mais diversos, inclusive os direitos à educação, que não são garantidos hoje. A gente não pode partir de uma premissa que é falsa, não. O jovem já tem os seus direitos garantidos, agora tem que cumprir as suas obrigações. O jovem brasileiro não tem os seus direitos garantidos na sociedade de hoje. Obrigada, deputado Glauber Braga. Agora, é o seguinte, deputado Marcos Rogério, me disseram que eu tenho tempo para mais uma pergunta. Eu vou passar para esses dois aqui, porque eu não consigo decidir quem. Eu vou levar bronca, mas então, você rápido também. Vai lá. Meu nome é Piero, eu sou de Pernambuco. Eu acredito, para o deputado Marcos Rogério, que a defesa dele é para defender um governo falido, um Estado que não acredita na criança, que não acredita no adolescente. Então, é muito melhor você punir do que educar. A gente vai punir quem não tem educação? Beleza, a gente vai punir. Eu gostaria de saber isso. Não, só um minutinho, deputado. Agora passa para ela bem rapidinho. Rápido. Bom, eu estou vendo a gente falar em consequência, não vi ninguém que falar em causa ainda. A gente sabe que o adolescente marginalizado, ele vem, na maioria das vezes, ele é fruto de injustiça social. E o senhor realmente acha que a solução de um problema que vem da injustiça social é a penalidade, é a punição? Deputado, 1 minuto para responder, desculpa. É difícil, 1 minuto e meio. Veja, o deputado me provocou aqui a trazer as propostas para os jovens. Eu fui convidado para debater o Código Penal hoje, a reforma da idade penal. Se o tema fosse discutir propostas, certamente nós traríamos. E na próxima turma que vier aqui, nós podemos discutir políticas para a juventude. Essa questão do governo, eu concordo. A questão, o governo é ausente. O Estado é ausente, não só o governo. Não estou falando de governo pontual. O Estado é ausente. Ausente de políticas públicas voltadas não só para a juventude, mas para a sociedade em geral, porque o problema da violência não é só do jovem, é da desestruturação familiar, da ausência de políticas públicas e da ausência também de punibilidade. Então, é um conjunto de situações. Agora, veja, eu não quero mandar o jovem para a cadeia no meio de criminosos perigosos. Eu tenho um projeto de lei tramitando na Câmara, e aí eu peço o apoio do deputado Glauber, independente de aprovar ou não a reforma, a maioridade penal para os 16, mesmo para o modelo que está aí, onde eu altero a lei de execução penal para determinar que o sistema prisional tenha ambiente separado para mulheres, o que já tem, para maiores de 60 anos e para menores de 21 anos, separado e adequado para essa faixa de idade. E só para concluir o raciocínio, vários países, China, a partir dos 14 anos, pune os crimes hediondos. Inglaterra, a partir dos 10, está subindo para 12 agora, e a partir dos 15 na cadeia. E Cuba também aos 16 anos. Estados Unidos eu não vou nem citar, que lá começa aos 9 e é uma exceção. Muito obrigada, deputado. Bom, obrigada mais uma vez, gente, pela presença aqui no estúdio dos deputados Marcos Rogério, pelo deputado Glauber Braga. Obrigada também a todos vocês que fizeram o programa com a gente. Parabéns pela presença. Muito bem.
Esse foi o Ocupação, o novo programa da TV Câmara, onde os universitários discutem os principais assuntos políticos do país. Obrigada também a você que acompanhou e que pode conferir na internet, no endereço tv.câmara.leg.br e também pode nos procurar no Facebook e no Instagram. A gente também está lá. Fique de olho, a próxima Ocupação já tem data marcada, é em maio, dia 28, às 19 horas. A gente espera vocês. E olha, também temos que agradecer a produção que nos ajudou aqui, ao pessoal do CEFOR, o Centro de Formação da Câmara, e ao pessoal da CPP, a Coordenação de Participação Popular. E hoje também especialmente a Lu, que conseguiu esconder as minhas olheiras, que estavam terríveis, viu? Gente, olha, muito obrigada, tá?